Estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast Raciocina Comigo. Meu nome é Valquíria Fernandes, sou host desse podcast e hoje a gente vai falar sobre artrite reumatoide. Você já atendeu algum paciente com artrite reumatoide, né? O diagnóstico de artrite reumatoide. Então fica com a gente aqui para você aprender tudo sobre essa patologia. E hoje quem vai falar com a gente, ele é um médico com graduação e residência em clínica médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, residência e doutorado em reumatologia pela USP e é professor de medicina pela Universidade Potiguar, que é a UNP, aqui em Natal. Seja bem-vindo, Leonardo Hoff. Obrigado, viu? Falei certinho, tudo Falou certinho? Perfeito. Te agradecer mais uma vez o convite, né, para estar aqui no seu podcast e contribuir, então, para essa discussão, né, sobre artrite reumatoide, que é um assunto que eu gosto muito de conversar. Cara, o prazer é todo meu. A gente sabe que reumatologia não é uma das matérias mais amadas por todo mundo, porque a teoria ali, a parte é um pouquinho mais difícil, mas é super interessante. Eu acho que vai ser muito bom aqui, porque vai ajudar muito a galera. Vamos começar explicando para todo mundo primeiro o que realmente é artrite reumatoide, para daí a gente entrar em todas as coisas que vão envolver, que vão englobar isso daí. Perfeito. Então, a definição da artrite reumatoide, ela é uma doença autoimune, inflamatória crônica, e de causa desconhecida, de etiologia desconhecida, tá? E é engraçado que eu brinco com meus alunos que essa introdução, assim, ela é comum a várias doenças da reumatologia, sabe? Várias, assim, então lúpus é a mesma definição, espondilite é semelhante também, sabe? Mas a artrite reumatoide é essa definição. E o que a marca principal dessa doença é que ela, né, como o próprio nome diz, a artrite é a inflamação das articulações. Então ela causa uma inflamação de diversas articulações do corpo. E reumatoide é porque ela causa umas deformidades que são típicas também, que se não tratar, né, as articulações podem entortar e ficar assim uma sequela para a vida inteira. Show. Você já falou então que existe uma chance muito grande de causar deformações. Exato. Quando a gente está falando talvez de um paciente que começou a ter os primeiros sinais e sintomas ali, existe algum tipo da gente prevenir isso, porque teoricamente a gente já sabe que isso vai acontecer e que vai gerar um tipo de deformação? O que seria no primeiro momento a melhor prevenção? Eu não sei nem se a melhor palavra seria prevenção, mas o que seria realmente de primeira conduta ali nesse momento? Ótima pergunta, porque muito hoje em dia assim, se pesquisa encontrar assim, as doenças autoimunes antes delas se manifestarem de uma forma assim que já depois já não tem mais volta. Né? E na artrite reumatoide a gente sabe que existe uma fase pré-clínica, que o paciente às vezes ele tem os anticorpos no sangue, ele tem marcador inflamatório mais alto, mas ele ainda não tem sintoma. E então se pesquisa muito, mas ainda não se conseguiu nada que, se for feito nesse exato momento, a gente saiba que vai prevenir depois do surgimento da doença. Já se tentou remédios nesse contexto. Mas hoje em dia o que a gente consegue fazer é identificar o paciente naquela artrite precoce, a gente chama. Sabe, aquela artrite que ainda não causou dano, que ela está incomodando, o paciente sente os sintomas da doença, mas se ele conseguir chegar no médico, né, o médico suspeitar, encaminhar para o especialista e fizer o diagnóstico, aí a chance desse paciente depois de não ter uma sequela da doença é altíssima. E eu falo assim que, para os meus alunos também, que eu gosto de dar aula, né, a gente comenta muito de artrite reumatoide, que aquele paciente clássico que fica todo tortinho, a gente, graças a Deus, vê cada vez menos, sabe? Que, assim, infelizmente, ainda é a realidade, assim, pega pacientes do interior, que não tem acesso a serviços de saúde, ou às vezes paciente que não quer se tratar, que fica naquela coisa da negação, não tenho doença nenhuma, eu vou, né, vai acontecer um milagre, assim, aí esses pacientes às vezes evoluem pior. Mas se ele faz tudo certinho, né, e se cuida, e segue as orientações, né, e tem o cuidado dos profissionais de saúde, aí a chance disso acontecer é quase zero, assim. E como que seria o diagnóstico desses pacientes? Como que se baseia no diagnóstico desses pacientes? Eu tenho sinais e sintomas que são mais importantes, eu tenho questionários para ser realizado com esses pacientes, existem exames que devem ser feitos. Qual que é o principal aí, o padrão ouro para esse diagnóstico? Olha, o diagnóstico é difícil, sabe? Então, por isso que também É porque reumatologia é difícil. E assim, os alunos assim, de medicina, eles já têm um trauma, eu brinco assim com a reumato, porque tudo fica muito no ar, assim, uma nuvem, assim, sabe, de possibilidades. Eu acho que das outras áreas, assim, da saúde também é um pouco assim, porque eles devem olhar para as doenças e ficar assim, nossa, como é que eu sei que esse paciente tem esse problema ou não? Imagina o paciente, né? Ele tá falando dos profissionais, o paciente fica ali, e coitado. Às vezes o diagnóstico muda também, sabe? Então, assim, às vezes eu pego um paciente no consultório, ele fica ansioso por um diagnóstico. Eu falo para ele, olha, tem que ter calma,
Porque a sua doença, para a gente, às vezes, dar um nome para ela definitivo, tem que acompanhar a pessoa por vários anos, ou meses, né? E às vezes até anos. E às vezes a gente muda o nome. Eu já tive mais um caso assim que eu mudei e o paciente entende, né, que faz parte. Mas o diagnóstico é assim, como é que a gente vai pensar na doença? O paciente geralmente começa com a inflamação, né, das articulações. Em articulação, ele vai sentir dor. Então ele começa a sentir dor, mas não é qualquer dor também, sabe? Não é aquela dor que nem a gente sente a dor quando bate o braço ou torce o pé, por exemplo, que a dor que a gente fica quietinho e a dor some. Aí quando se mexe, a dor dói. A dor da artrite ela é diferente. O paciente ele sente dor quando ele está parado. Então, assim, ele acorda de manhã, é a pior dor que ele tem no dia. Ele sente todo travado, fica rígido, aquela rigidez demora assim para passar. E aí, ao longo do dia, conforme ele vai se movimentando, ele vai esquentando a junta e ela vai melhorando. E aí, da mesma forma, se ele ficar tipo que nem nós, que estamos parados, né, conversando, quando for se mexer também já começa a doer de novo tudo, sabe? Então essa é a principal característica. Uma dor que a gente chama o ritmo é inflamatório. Diferente daquele ritmo mecânico é quando ele piora com o movimento e alivia com repouso, sabe? Essa é uma das principais dicas para fazer o diagnóstico. Qual esse ciclo? Se a gente está falando da inflamação, né? Ele vai ter o pico de inflamação, ele vai ter dias que vai estar mais de boa. Como que funcionaria esse ciclo ali? Mais ou menos ele varia entre quantos dias? Ele pode oscilar um pouco, mas a tendência é meio que fica meio constante, sabe? Então eu brinco assim e falo para o paciente como se fosse um incêndio, sabe? A inflamação no nosso corpo é um incêndio. Então começa aos pouquinhos e ele vai aumentando. Se a gente não parar, às vezes ela fica tão grave. Na artrite reumatoide isso não acontece, mas tem doenças, por exemplo, lúpus, que o paciente pode até morrer pela inflamação, sabe? Na artrite reumatoide geralmente não acontece isso. Mas fica assim, sabe? E o sistema imune ele fica se autoalimentando essa inflamação e fica assim, sabe? Ele passa muito tempo ruim, sabe? É muito debilitante. E aí, o que começa a aparecer? Começa uma articulação aqui, outra ali, e vai assomando as articulações. Vai ficando várias inflamadas. Geralmente pega mãos e pés. E aí, quando ele chega no médico, aí a gente pede os exames para ajudar. Porque também só pela clínica não dá. E acho que também isso é uma das coisas que as pessoas ficam com essa coisa da reumato, né? Assim, é tudo diagnóstico sindrômico, né? Então, assim, são várias coisas juntas. É o sintoma que ele sente, é a parte de dosar no sangue os marcadores de inflamação, que a gente fala VHS-PCR, sabe? Então, são exames assim, que não são de outro mundo, qualquer clínico pode pedir. E os anticorpos, que é o fator reumatoide e o anti-CCP, que também os dois a gente faz hoje em dia pelos convênios, o fator reumatoide faz pelo SUS, esse anti-CCP, se for pagar particular é um pouquinho caro, mas os pacientes às vezes conseguem fazer também. A gente juntando tudo isso, a gente diz, ó, tem artrite ou não tem. Aí, mas parece simples assim falando, mas mesmo para o reumatologista às vezes é difícil, né? Demora. Entendi. Aí você falou, beleza, tem os sintomas, tem o exame lá, laboratorial, e qual o tempo que esse paciente já tem que estar com esses sintomas? Ah, ótima pergunta. Então, como eu falei no início, a definição da doença ela é crônica, sabe? Quando é crônico, a gente espera pelo menos 4 semanas, sabe? Porque às vezes as pessoas podem ter artrite por outras causas também. Uhum. Então, por exemplo, o vírus, chikungunya, né? Ele dá aquela artrite horrível, né? A pessoa fica com a febre, com o racho no corpo, assim, fica vermelho, né? Fica com aquele mal-estar, mas depois ele vai melhorando. Outras viroses também podem dar isso também. Então, às vezes vira o bobo, sabe? Tipo, semelhante ao vírus da gripe, sabe? CMV, EBV. A pessoa pode ter inflamação, mas depois melhora também. E mesmo assim, às vezes, quando faz uma pancada, a articulação pode ficar inflamada um pouquinho, que é a artrite traumática, né? Mas se essa artrite não está melhorando, está cronificando, né? Passou de 4 semanas o sintoma, aí já é um sinal de alerta que pode ser essa artrite reumatoide. E seria comum a gente considerar que uma artrite traumática poderia se tornar uma artrite reumatoide? O trauma, ele pode ser um dos fatores para desencadear? Não, graças a Deus não. Acho que pelo menos isso não acontece. Mas é que depois a gente quiser falar, tem tantos fatores de risco também, sabe? Uma trauma ainda bem que para artrite não é. Menos mal, né? Menos uma coisa. Porque é engraçado, tem doença da reumato que o trauma é, mas na artrite ainda bem que não. Até porque você falou que as regiões periféricas, mãos e pés, geralmente são as primeiras que acabam aparecendo. Exatamente. E não as regiões que a gente bate mais, né? Exatamente. Que machuca mais. Bom, fala pra gente então quais são esses fatores de riscos aí que a gente tem na literatura. Porque assim, a gente, como eu comentei no início, a definição, a causa a gente não sabe, né? A gente não tem como dizer que tem uma causa. Mas a gente sabe que existe um pouco a questão genética. Então tem pessoas que
que nascem com uma mutação do HLA-DR4, que isso é um fator de risco, sabe? Para artrite reumatoide. Mas ele, assim, ele é só um dos genes, a gente chama que é uma doença poligênica. Então, são vários genes que, em conjunto, a pessoa deu azar, eu brinco assim também. A pessoa, né, quando ganha na loteria, só que é o oposto, né? Então, deu a sorte de nascer com todos esses genes juntos. E aí, também, não é só isso. Porque a gente tem estudo mostrando que gêmeos iguais, né? Gêmeos monozigóticos, né? Então, são gêmeos, né? Tem a mesma carga genética, mas às vezes um tem artrite reumatoide e o outro não tem. Então, isso quer dizer que não é só a genética, então é uma coisa no ambiente também. Aí, do ambiente, um dos principais fatores que às vezes as pessoas não sabem é o cigarro, é o fumo, sabe? Que a gente acha que faz mal só pro pulmão, né? Mas a gente vê que faz mal para diversos tipos de câncer, não só de pulmão, e também algumas doenças autoimunes. Então, cigarro é um fator de risco. E um outro fator de risco que é interessante é a parte de infecção dentária crônica, sabe? Então, periodontite crônica. Que tem uma bactéria na boca, que o nome é Porphyromonas gingivalis. E ela faz o que, assim, na boca? Assim, ela tem uma enzima que ela induz uma mudança de um aminoácido de arginina para citrulina. Então, ela faz o que a gente chama de citrulinação. E essa citrulinação, essa citrulina, ela estimula o nosso sistema imune de uma maneira errada. Ela estimula, assim, de forma a gente produzir autoanticorpos contra essa proteína, que inclusive esse anticorpo de dose, o anti-CCP, antipeptídeo citrulinado cíclico, e ele estimula também linfócito T autorreativo. Então, ele é ruim para o nosso sistema imune. Então, a gente já sabe, assim, que uma maneira de prevenir seria ter uma boa higiene dentária para evitar, assim, essa periodontite. E evitar fumar também, né? Seria uma das maneiras. E o cigarro também. O cigarro, ele parece que ele estimula a artrite reumatoide da mesma forma que ele, no pulmão, também gera essa citrulinação também, sabe? De alguma forma. Eu ia te perguntar isso, se tinha relação com o fato do fumar também ser oral ou não. Seria então a relação pelo tudo pulmão. tem a ver com a mucosa, que tem essa facilidade então, de ocorrer esse processo de citrulinação, sabe? E aí, continuando na mucosa, né, a gente sabe também que a microbiota do intestino também afeta, sabe? Que é uma coisa que está muito na moda hoje em dia. A gente tentar, assim, né, modular essa nossa microbiota, né, através de uma dieta mais saudável e tal. A gente vê também que é um fator de risco para artrite reumatoide, a nossa dieta ocidental, assim, que é rica em gordura, em açúcar, sabe? Tem estudo mostrando isso também. Você falou dos testes genéticos. Na verdade, da genética você falou, né? E hoje em dia, a gente também, entre aspas, está na moda, a gente tem alguns testes genéticos, né? Algumas empresas que fazem esses testes. O quanto você acha eficiente fazer e saber dessas alterações ou dessas... como que você usou? Você usou uma palavra na hora que você falou da genética, dessa... Mutação? Não mutação, mas que favorece a pessoa, podemos dizer, de poder ter essa patologia, mas lógico que depende também dos fatores ambientais. O quanto você acha importante um paciente querer saber antes, como talvez um fator de prevenção, ou não vai mudar muito para ele? Essa é uma pergunta bem polêmica, viu? Porque assim, o que eu vou te dizer? O que eu já fiz, tá? Eu já fiz esse teste, porque a gente é curioso. Eu já ganhei uma vez e já fiz ganhou? também. Então assim, a gente é curioso, a gente quer saber, né? Se a gente vai ter ou não vai ter uma doença. Só que esses testes, eles funcionam como risco, sabe? Eles não... É difícil ter com exceções de doenças que são, a gente chama monogênicas, que é um gene que a gente sabe, ó, aquele gene causa aquela doença. Sei lá, na minha cabeça só me lembro agora de Duchenne, mas assim, tem poucas doenças que são assim. A maioria são poligênicas. Então, por exemplo, eu lembro que no meu teste veio lá, risco baixo para diabetes, pela parte genética. Mas na minha família todo mundo tem diabetes, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que pela minha família... eu não acreditei, eu acho que eu vou ter... O risco é alto. Veio o risco, sei lá, alto para doença celíaca. Mas assim, eu como trigo aos montes e nunca tive nada também. E não tem nenhum caso na família. Então, às vezes, eu acho que ele mais confunde do que ajuda. Para artrite reumatoide, a gente ainda não tem no mercado esses testes disponíveis. Mas, assim, a gente sabe que para outras doenças a gente tem e às vezes confunde o paciente. Porque tendo aquele mutação não quer dizer que ele vai ter a doença, né? Vai ter outros fatores que a gente não conhece. É uma equação, assim, que cada dia, assim, se descobre coisas novas, né? E está se montando, mas eu acho que mais atrapalha do que ajuda no fim, viu? Eu lembro que no meu tinha toda essa questão alimentar também, e aí lá parecia que eu tinha que cuidar com café. Eu adoro café. E aí lá tinha, não, teu nível de café não sei o quê, tem que dar uma cuidado. Eu falei, quanto que isso ajuda ou não ajuda?
Exatamente. E muita gente conta isso, viu? Assim, tipo, a sensibilidade à cafeína. Mas a pessoa toma um monte de Exato. café e não sente nada. Então, é uma coisa que ainda está se construindo. Acho que é uma área da ciência, assim, que está crescendo muito, mas que às vezes mais atrapalha do que ajuda nesse sentido, viu? E não são testes baratos, né? São testes Não são. caros. A gente vê hoje em dia também pais fazendo isso nos nenéns recém-nascidos, né? Com medo, assim. Eu acho, assim, que uma coisa é aquele teste do pezinho, que vai ver aquelas mutações Sim, que vão mudar a vida da pessoa, né? Mas se for para essas outras questões de artrite reumatoide, ainda é complicado, sabe? Ainda é complicado. entendi. Bom, você falou do processo inflamatório, do diagnóstico, dos exames laboratoriais. Quando você falou no exame laboratorial que ele aparece lá um marcador que mostra esse fator inflamatório, esse fator inflamatório ele oscila, porque você falou que essa inflamação ela vai se manter. Ele oscila, o paciente, eu fiz o exame exatamente no dia que eu estava com um pico inflamatório, ele aparece lá em cima, só que ele não desce o basal total, ele fica ali nesse nível de mostrando essa inflamação. Mas ele oscila bastante no Oscila. exame? E, Isso não quer inclusive, dizer que melhora é, ou pior, é normal, ele tem esse ciclo. o que pode acontecer também? O paciente, às vezes, ele começa com um quadro de artrite, não sabe ainda que tem artrite. Aí, o que ele faz? Ele vai na farmácia e compra ibuprofeno, por exemplo, um anti-inflamatório. E aí ele toma e fica usando, né? E também é uma coisa que é ruim, tem risco de ficar se automedicando, né? E anti-inflamatório mais ainda. Aí ele vai lá e dosa, o médico pede o exame para ver se está com inflamação, aí ele dosa nesse momento, a inflamação some, porque ele está tomando anti-inflamatório. Então ainda tem isso. Aí você toma um remédio, às vezes um corticóide, toma uma injeção, né? Às vezes de a betametasona e tudo mais. Então o momento ideal para a gente detectar essa inflamação no sangue é quando o paciente está com mais sintomas, correlaciona bem, e sem tomar nenhum remédio desse. O problema é só que às vezes que a pessoa está com tanta dor que aí a gente não tem muito o que fazer. Aí eu falo assim, eu tento deixar algum outro analgésico, tipo uma dipirona, às vezes um tramadol temporário ali, para amenizar a dor, mas o ideal é sempre tomar sem anti-inflamatório nem corticoide, que senão pode... Sim. E você falou interessante porque quando a gente recebe na físio o paciente também, tem muito disso, né? Porque às vezes ele, não, tô bem. Tá, mas e a medicação? Às vezes tá totalmente Exatamente. mascarado, né? Eu tô bem, É, mas eu não tô sentindo porque eu tô totalmente medicado. Entender realmente que momento que ele tá, né? O que que tem é. de tratamento ali que pode estar mascarando aquilo para saber o quanto real é ou o quanto é a fase que ele tá passando do tratamento para entender isso também. E sabe que tem uma coisa que acontece muito hoje em dia? A gente está tendo uma epidemia assim, de obesidade, né? Então as pessoas estão mais gordinhas mesmo. E a própria obesidade, ela aumenta a inflamação no sangue. A gente consegue detectar isso. A PCR fica mais alta. E aí é que o que acontece? O paciente gordinho que está com suspeita de artrite reumatoide, fica difícil mesmo de dizer se ele está inflamado da artrite, que a gente está suspeitando, ou se é da obesidade. Entendi. Sabe? E aí, assim, uma dificuldade. Até no exame físico. Então a gente vai examinar as articulações das mãos, por exemplo. Então, se a pessoa é muito gordinha mesmo, fica difícil da gente ver se está inflamado ou não, porque o tecido adiposo ele faz uma barreira, né? Então ele esconde. Então, imagina assim, imagina, né, o exame físico sendo é prejudicado, né? E aí a gente precisa lançar mão de algum exame complementar para tentar ajudar. E aí também fica mais demorado, fica mais caro o diagnóstico, né? Tem que fazer ultrassom. Aí ultrassom também não é todo mundo que faz, especialista nessa parte musculoesquelética. Aí o paciente precisa de uma ressonância magnética, a ressonância é caro. Aí às vezes o convênio não faz, o SUS não faz. A pessoa tem que desembolsar, é difícil também, sabe? É muito, é muito complicado mesmo estar falando, porque esses pacientes são pacientes que vão acabar juntando algumas comorbidades, vão acabar tendo o tempo de dor que é mais de 3 meses, que é a dor crônica, que também é considerada uma patologia, e que aí a gente vai associando muitas alterações psicológicas, sociais, e aí já tem a questão biológica, que envolve realmente um quadro muito mais complicado, muito mais difícil de tratar, em que envolve muitos profissionais para realmente poder dar esse amparo, e nem sempre o paciente busca todos esses profissionais. Às vezes ele aposta em uma coisa só, às vezes ele só quer fazer a medicação, ou às vezes ele só quer fazer o exercício, às vezes ele não quer fazer nada, e aí se torna bem desafiador para a gente. Com certeza. Então o que que eu vejo? Se eu recebo muitas vezes paciente de próprio fisioterapeuta, ele vê assim, não, esse paciente aqui não está melhorando com a minha intervenção. Então, assim, ele tem que procurar um especialista talvez diferente ou de uma outra área para... Aí eles pensam no reumato e me encaminham, sabe? Isso eu acho muito legal. E isso que você falou, assim, do paciente, né,
vira uma bola de neve, parece de a gente chama, hoje em dia se estuda muito isso, multimorbidade, assim, sabe? Então, bem isso que você falou, ele tem artrite, aí ele começa com dor crônica. Aí o que essa dor crônica faz? O nosso cérebro desregula, sabe? Porque existe um fenômeno que a gente chama de sensibilização central, que é um terceiro tipo de dor que só foi descrito assim pela Associação Internacional de Dor em 2017, que é a dor central ou dor nociplástica. Então o que acontece? Às vezes o paciente com artrite ele começa com esse estímulo de dor, fica dor crônica, o cérebro desregula. Aí o médico vai lá, usa o remédio para desinflamar, o paciente desinflama. Só que ele continua com dor. Aí começa aquela coisa, procurar, cadê essa dor? Né? O que está causando? Aí a gente vai ver uma dor central que ele ficou. Aí, eventualmente, a gente chama de fibromialgia, né? Se fechar os critérios. E a gente tem que usar um outro tipo de remédio, aí não mais um anti-inflamatório, é um modulador de dor, para tentar melhorar isso. Só que, sim, o médico fica muito nessa tecla de remédio, 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 e ele esquece que, na verdade, o melhor para isso não é nem remédio, sabe? É a parte de atividade física, né? A pessoa se manter ativa, ter assim uma funcionalidade, né? Porque se a pessoa ficar só acamada, parada, é engraçado. Se o nosso corpo não foi feito para ficar assim, né? Ele foi feito para se mexer, para estar ativo, né? Para gastar energia. E se ele fica sedentário, começa esse tipo de alteração. E aí vem o resto do pacote. Começa a dor, aí começa a obesidade também, porque, né, não gasta energia. E depois essa inflamação leva a doença cardiovascular. Então, assim, realmente tem que intervir, sabe? Se não intervir, é complicado. E eu vejo, Léo, que uma das dificuldades nossa pensar em graduação, né? O médico, o fisioterapeuta, o profissional de educação física, o psicólogo. Na graduação a gente aprende muitas coisas específicas da nossa profissão, mas às vezes a gente não aprende comunicação, que é extremamente importante para esses pacientes com dor crônica. Porque se não adianta nada, eu ser o melhor profissional, eu ter a melhor prática baseada em evidência, se eu não consigo fazer meu paciente seguir aquilo. Exatamente. Então, se eu não consigo comunicar, engajar ele, mostrar para ele o quanto é importante e aquele é o principal caminho, é como se, tipo, não conseguia ajudar. É mais uma pessoa que eu perdi, que eu deixei de ajudar. Exato. É um desafio gigante. E acho que é um dos principais dilemas do recém-formado, né? Que a gente é um choque, assim. Então, você se forma, você tem, assim, as ferramentas. Você sabe, ó, isso aqui funciona, isso aqui funciona. Aí, quando você vai aplicar, tem essa barreira, entendeu? Não... Funciona, mas não consegui fazer funcionar. Você tem que falar a mesma língua do paciente. Você tem que convencer ele, que nem você falou. E assim, às vezes a pessoa já vem com um preconceito sobre aquilo que você está tentando usar nela, que é uma barreira, não vai ter como, entendeu? Você não vai conseguir quebrar. Então você tem que tentar desviando, assim. Então eu pego, às vezes, o paciente que ele não quer usar remédio. Ele fala, não, eu quero tratamento natural, eu quero tratar com mudança de estilo de vida. Eu digo, tá bom. Mas assim, eu falo para ele, ó, eu vou te falar a verdade. Só isso aí não vai funcionar. Quer fazer, vai ajudar. Mas vamos tentar, né, pensa bem. E depois de umas 2, 3 consultas, às vezes a pessoa já mudou de ideia, porque ela vê realmente, olha, não estou ficando tão bem como eu gostaria. Aí você consegue intervir, mas sabe, não adianta bater de frente. Eu acho que tem muito hoje em dia da gente também tá muito polarizado em tudo, assim, né? E ficar um pouco assim intolerante assim com a conversa, com o debate, assim. Então tem que aceitar, tipo, a pessoa não quer tomar vacina, não toma então, sabe? Eu não vou brigar com ela, sabe? Meu papel de médico é falar, olha, pelo que eu estudei, dá para usar, no seu caso, né? Artrite reumatoide pode fazer vacina. Mas tem que saber a hora de usar. Então não pode usar quando a doença está descontrolada, senão ele vai sentir mais dor também. Mas se ele não quer usar, paciência. Aí a gente retoma, ó, tipo, tá dando um surto de coqueluche. Não é legal você tomar, né? Você proteger seus dentinhos, né? Coisa assim. Então é coisa assim de... Você falou, é uma arte, assim, né? E para conseguir, né, o sucesso, né, no tratamento do paciente, essa parte aí a gente aprende meio que na marra, né? Infelizmente, né? Sabe que uma das especialidades que eu gosto muito da parte médica é a reumatologia, porque eu sinto que o reumato, ele é um profissional que ele gosta muito de desafios, né? Geralmente ele recebe pacientes que são mais complexos e é aquele médico que vai, investiga, faz o que tem que ser feito para realmente suspeitar, pô, o que não tá dando certo, vamos entender. Então, quando eu morava no Mato Grosso, que eu estava te falando, eu tinha uma clínica lá, era grande, tinha 5 fisioterapeutas, tal, a gente recebia muitos pacientes e eu tinha uma reumatologista lá que eu encaminhava muito paciente para ela, porque eu recebia muitos pacientes complexos e tinha paciente, sabe quando você dá uma amnésia, você fala, tem alguma coisa aqui. Tipo, já passei em 16 profissionais, já fiz isso, já fiz aquilo, tem alguma coisa aqui. Então, tipo, encaminhava, tinha essa reumato lá que eu gostava muito de passar para ela, porque eu sabia que ela ia investigar, ela ia olhar o paciente, ia fazer...
exames específicos para esse paciente, né? Olhar o paciente como um todo, vamos dizer assim, né? Aquela visão 360 graus, pô, não, peraí, deixa eu entender melhor essa... E aí, muitas vezes, a gente tinha alguns diagnósticos que não eram os melhores possíveis, mas pelo menos entendia melhor porque que aquele paciente estava sofrendo tanto. Então, só para fazer um parênteses, é uma especialidade médica que eu gosto bastante e que eu acho que tem um match muito importante, porque é como você falou, às vezes o paciente não está respondendo ao que deveria. Então, tem alguma coisa ali, né? A gente tem que ter esse feeling, pô, não, peraí, paciente, faz uma avaliação aqui com o reumato, vamos entender melhor para que as coisas possam ser melhor aproveitadas. Voltando lá para o que a gente estava falando, a gente falou do diagnóstico, a gente falou do fator de risco. Esse paciente que chega para você, que você diagnosticou com uma artrite reumatoide, você tem lá uma medicação que você vai passar para ele para ver se ele se adapta, para ver se melhora os sintomas dele, para ver se melhora a condição de vida dele, a qualidade de vida dele. E como que funciona esse acompanhamento desse paciente, né? Tipo, é para a vida toda que você vai acompanhar esse paciente, mas como que, a cada quanto tempo você pede para ele voltar? Quais são as principais orientações que você pede para esse paciente seguir? Esse segmento, como você falou, geralmente é para a vida toda, sabe? Existem casos que a gente não sabe explicar por quê, que a doença ela entra numa remissão sustentada, sabe? Então a doença, ela, que nem você falou, tem épocas de surto, né, que a gente chama de exacerbação, e épocas de remissão, e ela fica quietinha. Essa remissão sustentada às vezes, é difícil, mas é como se fosse uma cura, sabe? Eu já tenho mais de um caso no consultório, mas é uma coisa que a gente não vê muito isso na literatura publicada. Mas assim, a pessoa às vezes ela pode ficar em remissão sustentada. Mas assim, até ela chegar lá, e se ela chegar, tem que ficar fazendo consultas frequentes, principalmente nesse início, que a gente tem que controlar esse incêndio que está inflamado. Então hoje em dia existem trabalhos mostrando que a gente tem que buscar um alvo de resultado. Então o alvo ou é remissão da doença, a doença ficar quietinha, ou no máximo uma atividade leve. Porque se a gente consegue isso, o paciente não vai ter sequela mais lá na frente. Aí tem um nome bonito em inglês que é treat to target, né? Em busca de um alvo. É isso que a gente faz. E aí tem que ter consultas assim, pelo menos uma vez ao mês, uma vez a cada 2 meses. Aí depois a gente vai se passando, sabe? Que na realidade do SUS é muito difícil de conseguir fazer. Eu consigo, no máximo, assim, a cada 2, 3 meses. Mas no consultório particular a gente consegue, se a pessoa, né, tiver essa adesão boa. Aí depois que a doença ficou quietinha, e eu falo isso pro paciente, olha, que eu quero que você fique independente, que você fique bom, e não venha muito comigo, entendeu? Então, se depois que a gente conseguiu, depois a cada 6 meses, eu acho que é um período bom, assim, para fazer um exame de rastreio, né? Perguntar como é que ele tá. E sempre no consultório, com artrite reumatoide, é um paciente que a gente examina como um todo, sabe? Porque a artrite, apesar da gente ter falado principalmente da parte articular, que é a parte, né, que ela mais incomoda de sintoma, o paciente ele pode ter outros órgãos também acometidos, sabe? Então, às vezes ele pode pegar pulmão. Então a gente tem que auscultar o pulmão, ver se tá limpo, né? Ausculta. Tem que olhar a pele, porque às vezes pode dar inflamação na pele. Então a gente vê, principalmente de paciente que já tem doença de muito tempo e maltratada, pode inflamar a pele e fazer vasculite, a gente chama. Ele pode também afetar a parte alta aqui da cervical. Então é uma queixa assim, que é estranha. O paciente começa a ter umas dormências assim aqui nessa região, sabe? E pode ser um sinal já de luxação atlantoaxial. Então tem várias coisinhas. Até os olhos podem inflamar também, sabe? E aí eu acho que é isso, assim, depois que o paciente fica bom, a cada 6 meses é um período interessante de acompanhamento. Entendi. E o que hoje a literatura traz pra gente de que tem mais resultado no tratamento desses pacientes, considerando além da parte medicamentosa também, que está dentro desse tratamento, mas não é isoladamente? Sim. Olha, eu acho que de longe, né, tirando-se a parte medicamentosa, aí a gente fala de atividade física, sabe? Então, antigamente, o paciente não podia fazer atividade física, né, se tinha algum reumatismo, alguma doença reumática. Isso está mudando, porque cada vez mais tem evidência de que ele é seguro para a gente todas as doenças reumáticas que a gente conhece. Aí também a questão da segurança. Antes se falava só quando a doença está quietinha, também em remissão. Hoje em dia a gente sabe que a doença está em atividade, pode fazer, mas assim, vai no limite ali de tolerância do paciente. Não adianta forçar também, senão ele pode até piorar os sintomas. Então, às vezes a gente falava, não pode fazer fisioterapia quando, né, tá... Mas pode, deve até, sabe? Mas aí tem que ter um fisioterapeuta que tenha o feeling, assim, de saber, olha, então vou usar uma técnica diferente, né? Não vou forçar tanto a articulação. Acho que a atividade física de longe é o que mais tem benefício, sabe? Impressionante a quantidade de coisas, assim.
Eu acho que o exercício físico, quando a gente fala de dor crônica, é realmente o que mais a gente tem de evidência aí. E, e aí a gente sempre vai ter que analisar, né? No caso, se for uma artrite reumatoide associada, ou se é uma obesidade associada, ou qual outra comorbidade ou patologias estão associadas, talvez, para pensar se existe alguma contraindicação. Mas concordo com você que tem E aí muita eu evidência. participei de um curso que era sobre fibromialgia, né, para profissionais de saúde e para médicos. Aí eu falei assim, olha, o benefício que a atividade física tem para o paciente, em termos de números, assim, de melhora da qualidade de vida e da escala da dor, é muito melhor que qualquer remédio que a gente tem para dor, assim, sabe? Aí depois veio o Bruno, né, brincar comigo, assim, o profissional de educação física, ele, olha, vivi para ver um médico falar isso, entendeu? Que é verdade, tá aí, a evidência tá aí, né? Aí é só as pessoas que falta, assim, às vezes, assimilar isso, né? E médico às vezes tem isso, só quer dar remédio, né? Esquece dessa outra parte que é fundamental. Mas é que bom que vários profissionais já estão, né, se aprofundando nesse tema e também assim a questão da nutrição a gente vê que ajuda bastante, né? Então, se o paciente ele muda a dieta para algo assim com mais vegetais, menos gordura, menos açúcar, isso também tira a inflamação um pouco do sangue. Embora seja uma coisa difícil de medir, mas os próprios pacientes eles falam, doutor, se eu como tal coisa, eu fico com dor, sabe? E aí fica, por exemplo, com o aluno que eu ensino, né? Eles ficam com aquela coisa, se o paciente come carne e tem dor, é gota, sabe? Eles ficam com aquela coisa. Mas muito paciente com artrite reumatoide se queixa disso, como carne, eu tenho dor, carne de porco, às vezes, né? Ou tal fruta, às vezes frutas muito açucaradas, ricas em frutose, também pode piorar um pouquinho a dor. Aí eu acho que esse tripé, assim, de cuidar da parte de alimentação, atividade física e a parte mental faz toda a diferença. Porque se a pessoa também está muito estressada, a gente sabe que o nosso cérebro ele modula também o sistema imune, né? Então, se a pessoa está... Às vezes acontece isso. Perde um familiar, algum parente, é o gatilho para uma doença autoimune surgir, inclusive artrite reumatoide. Separou do companheiro, companheira, também pode dar artrite reumatoide. E a gente vê, eu tenho, por exemplo, um problema de pele, uma dermatite, sabe? Se eu dormir mal ou me estressar, a dermatite, um dia depois ela tá lá, entendeu? Para lembrar, você se estressou demais, entendeu? Então a gente tem que aprender, assim, né, a ouvir os sinais do nosso corpo, né? Que ele dá sinais, só às vezes que a gente não percebe que na correria, né, do dia a dia. Você estava falando, eu estava aqui pensando, você falando da alimentação, né? Por exemplo, a pessoa que come muito açúcar e sei lá, apareceu algum sintoma, né? Ela já começa a criar a relação daquele gatilho e tal. E aí, às vezes, eu fico pensando até que ponto também existe esse outro lado, que a gente pensa nas neurotags, em que a pessoa estava numa situação ali que talvez foi um pouco mais estressante para ela, e ela estava comendo açúcar e criou essa conectividade ali de realmente o açúcar ser um pouco mais perigoso, interpretado pelo cérebro dela, para realmente... Porque como você falou da dermatite, né? Até que ponto tem que ser tão redondinho isso daí, né? De, dormi mal, me estressei mais, já começa a aparecer essa questão dessa alergia. Essa parte da cabeça, ela modula muita coisa, viu? Inclusive, você falou da alimentação, remédio, às vezes as pessoas ficam com trauma de remédio, ficam com trauma de atividade física, tipo, não vou fazer. Aí você tem que, aos pouquinhos, tá tirando esse medo da pessoa, mas é difícil ver se... realmente fica, né, uma impressão, assim, a pessoa faz aquele condicionamento, né? Tipo, tal coisa é isso e às vezes é difícil de mudar, né? Para dor, então, nem se fala. Esse é um trabalho difícil. Exatamente. Deixa eu te contar, eu lancei um livro pela editora Gente que chama Você Não É Sua Dor. É um livro que ele fala exatamente disso, de dor crônica, e ele foi escrito para pacientes que têm dor crônica e todo embasado na parte científica, só que com uma linguagem simples ali para o paciente realmente entender. E tudo que a gente está falando tem muita coisa lá dentro, é legal isso, porque realmente quando a gente fala de dor crônica, hoje a ciência ela tem um caminho muito, muito, não só específico, mas muito claro do que é o melhor para esses pacientes, né, envolvendo a parte do exercício, o sono, o estresse, essas questões de melhorar esses pilares de vida, assim como a educação em dor, que é o paciente realmente entender o porquê ele tem aquilo, por que ele não melhorou até hoje. Então é muito legal conseguir colocar muitas analogias ali para as pessoas irem lendo
e conduzir e falei, poxa, então é por isso que eu, sei lá, fiz alguma coisa e não melhorei. Ou porque o meu cérebro não tá aceitando e não tá interpretando da melhor forma possível. Ele tá viciado em tal informação. Então foi Exato. muito gostoso de poder escrever. E aí a gente falando aqui, eu falei, não, peraí. Não, preciso contar pro Léo, depois vou te dar um Olha que bom. livro. Autografar vai te dar. Obrigado, Que a viu? gente tá no momento de pré-venda desse livro. A gente vai lançar oficialmente dia Não foi 10 de lançado ainda. setembro. Cara, eu tô muito feliz, porque realmente é muito gostoso a gente poder ajudar a população como um todo com uma informação que tá ali de alta qualidade, totalmente baseada na ciência, com os artigos, tudo escrito ali, e a pessoa poder saber, puxa, então é esse profissional que eu preciso buscar? É esse tipo de médico, é esse tipo de fisioterapeuta, é esse tipo de profissional de educação física, para eu realmente entender qual a melhor forma de eu tratar minha dor crônica. Olha, parabéns pela iniciativa, né? Eu vou te dizer, ó, 99% dos pacientes que eu tenho no consultório têm dor. Então eu vou ter o seu livro e vou dizer aqui, ó, leia, Olha lá, ó. depois a gente conversa. Tô brincando, não. Já vou mandar lá pro seu consultório a caixa. Vai ler o livro da Valqueira e depois a gente conversa. Não, tô brincando. Mas, assim, com certeza é importante, porque hoje em dia as pessoas às vezes têm muita informação, né? E, assim, também informação, né? Qualquer um pode postar o que quiser. Então, que bom que tem nesse seu trabalho que você fez com qualidade, né? Com embasamento científico e para fazer a pessoa, né? A gente fala também se empoderar, né? E poder, né, tomar decisões que vão trazer impacto para a vida dela, né? Com certeza, vou te mandar. Eu até lembrei hoje, eu recebi uma. A gente teve um podcast sobre amputados, a gente falou sobre dor no membro fantasma, né? Dor fantasma. Exatamente, é. Aí teve um comentário de alguém que chegou lá e falou, tipo, foi falando, não, mas vocês não sabem de nada, porque no corpo tem 4 carnes e não sei o quê. E começou. Tem uns comentários, procura no Google que você encontra. Eu falei, gente do céu, a gente tá Cada aqui uma, fazendo um né? negócio científico. Entrar alguém Um procura no desafio que Google. há anos e anos na ciência as pessoas não conseguem resolver, aí Procura vem no Google. um abençoado e acha que não é, que é tão simples assim, né? Exatamente, mas é assim. Pois é. Léo, conta pra gente, as pesquisas sobre artrite reumatoide estão indo para que rumo? O que hoje quer se descobrir mais? O que eles precisam ter mais base científica? Mulher, ó, tem umas coisas muito legais, assim, novas saindo, assim, e que a gente brinca entre os ramados que vai tirar nosso emprego, e graças a Deus, tomara que tire, porque Inteligência assim... artificial. Não é só isso, é assim, aqueles CAR T-cells, não sei se você já ouviu falar, esse tratamento com as células, que você tira as células do sistema imune do paciente, treina elas em laboratório para combater alguma coisa, então a gente usa já para linfoma, já tem tratamentos para isso, e a pessoa fica curada do câncer, por exemplo, treina para tratar o câncer. E eles estão fazendo isso para o sistema imune também. Então eles treinam as células T, eles tiram do corpo, fazem uma modificação genética nela e quando eles reinserem, ela mata todas as células de defesa do corpo, sendo o linfócito B, que é o que produz o autoanticorpo. E tem pesquisa saindo nos melhores jornais, né, que tem da área médica, o New England, tal série de casos, que o paciente ele consegue, depois desse tratamento, ele fica sem sintoma nenhum da doença, agudo, né, só com a sequela, claro, fica sem usar corticoide, sem usar remédio nenhum. Então, assim, é como se curasse. Só que como a gente tem pouco tempo ainda de segmento, é coisa de 1 ano, 6 anos no máximo, a gente não sabe muito a longo prazo o que isso vai levar. Mas isso é revolucionário. Foi um trabalho que mostrou com artrite reumatoide, lúpus, esclerose sistêmica e miosite. Foram essas aí que estão vendo. Então, esse é o trabalho mais revolucionário. Então, se Deus quiser, ele vai ajudar muita gente. Só qual que é o problema da artrite reumatoide? Existem uns pacientes que têm os anticorpos positivos e outros que não têm, sabe? Então ela é uma doença que talvez não vai servir esse tratamento para todo mundo, sabe? Porque vai servir para aqueles que têm anticorpos circulando, que a gente sabe que seria um tipo de artrite que tem essa disfunção de linfócito beta, mas tem outros que parece que é outra via da inflamação que está alterada. E aí, cada vez mais se estão desenvolvendo moléculas que são anticorpos que a gente injeta no corpo, ou por via subcutânea, ou por via endovenosa, que são os biológicos, a gente chama. Em que eles bloqueiam algumas dessas moléculas da inflamação. Então isso já mudou a vida dos pacientes, desde os anos 2000 já tem disponível. A gente tem de graça no SUS também, tem pelos convênios, e é fantástico, assim, os pacientes realmente respondem muito bem. Claro que as custas de uma imunossupressão maior, então tem risco de infecção, tem risco assim, a gente bloqueia a inflamação de um jeito. Então, o paciente ele tinha artrite reumatoide. A gente bloqueia a inflamação, surge uma outra doença autoimune às vezes. É raro, mas às vezes você curou. Boa notícia, você está curado da artrite reumatoide, mas agora você tem psoríase. Às vezes, se for uma psoríase leve, dá para manter o remédio, mas se é muito grave, você tem que parar e usar um outro remédio. E seriam os riscos principais assim, desses remédios, assim, os biológicos.
E que eu lembro, assim, de cabeça, acho que é o que tem, assim, de mais revolucionário, assim, que tá mais, assim, ah, factível, assim, para os próximos anos, assim. Novas moléculas de biológicos e essas células CAR-T que vão revolucionar, eu acho. Sim, não, eu brinquei com a inteligência artificial, mas eu achei que você ia falar mesmo. Eu conversei com um pesquisador lá do Rio, que é um fisioterapeuta, que inclusive é membro lá da IASP, e eles estão fazendo umas pesquisas, ele gosta muito de IA, eles estão fazendo umas pesquisas em que a IA, ela consegue, por exemplo, através da voz do paciente com Parkinson, já detectar o quão grave é ou não. Então, tipo, eu acho que vai entrar algo assim Vai, tão com certeza. incrível, né, no futuro para ajudar nesses diagnósticos de alguns pacientes que são extremamente importantes, um diagnóstico mais precoce, para poder talvez prevenir ou ajudar mais efetivamente esses pacientes. Se você falou da IA, agora eu lembrei. Eu estava escutando um dia desde um podcast que é da Sociedade Americana de Reumatologia, que é muito bom, só que ele é em inglês, tá? Para quem entende inglês. Sim. E o médico de lá, que ele trabalha no melhor hospital do mundo, que é o Johns Hopkins, né? Que fica em Baltimore. E ele falando que quando ele chega em casa, ele atende casos difíceis também de reumato. Ele coloca no chat GPT, ele diz, o paciente tem tais sintomas, e aí o chat GPT diz para ele, talvez seja tal doença. Para ajudar ele, entendeu? Acho que isso daí com certeza mudou. Os pacientes já fazem isso em casa, e eles, assim, às vezes acertam mais que o médico, às vezes, né? E é uma ferramenta que chegou para ajudar. Exato. Eu acho, assim, que nem você falou do Parkinson, tem muita coisa que dá para fazer, sabe? Então, assim... o padrão da artrite, como começou, o tipo de dor, juntando tudo isso, ele consegue fazer diagnóstico, acho que uma boa porcentagem dos pacientes e acerta, sabe? Que às vezes tem muito isso, né? Como é sindrômico, a gente falou no início, fica essa coisa assim das pessoas não saberem diagnosticar, mas daqui a pouco a inteligência artificial vai dizer assim, não, isso aqui é o padrão tal e tal, e ela vai matar a charada, sabe? Rapidamente, Aí vai né? precisar do profissional de saúde para dar aquela refinada, tipo, isso aqui então, fugir um pouco da linha e tal, dessa ajuste fino. Outro dia eu estava num evento lá em São Paulo, no Hospital das Clínicas, que era da área da saúde ali, e aí tinha uma apresentação de IA também, era um aplicativo novo, em que ele falava assim, olha, agora o médico pode olhar para a cara do paciente, você liga aqui a IA, fica só ouvindo, e aí ela pegava, captava tudo, na hora que terminava a consulta, apertava um botão, já estava a ficha de anamnese toda separadinha e maravilhosa ali do que o paciente falou. E ele fez isso ao vivo. Ele pegou alguém, daí de repente apareceu na tela, eu falei, rapaz... Tem um colega meu que já usa, ele é reumato, Olha ele é aí, ó. super... E a brincadeira é essa, agora o médico pode olhar para a cara do Ele paciente. tem um aplicativo que o paciente ele fica escutando a conversa e ele já vai fazendo um relatório para ele. Aí ele não escreve mais nada, ele Pois só então, e fica tudo organizado, né? fica tudo organizado. Que a gente vai exatamente. pegando as coisas ali, vai para cima, vai para baixo. Teve um paper que eu vi outro dia que era sobre A também, só para fechar esse assunto. Era sobre estenose. E eles fizeram um teste lá. Aí eles pegaram uma diretriz de prática clínica, colocaram dentro da IA e começaram a fazer as perguntas que tinha lá dentro para ver se a IA conseguia responder. Então fizeram um teste lá. Aí ela respondeu várias perguntas, acertou muitas. E aí, como ele era, eu não vou saber exatamente o ano, mas, por exemplo, nós estamos em 2024, ele era de 6 anos atrás. Então, quando eu perguntava alguma coisa que não tinha lá dentro, a IA buscou artigos mais novos para tentar responder e acertou muito desses. Então, isso é muito legal, porque você pode treinar ela no que você quer, que para realmente te dar um panorama e falar, o que a gente tem é isso. Exatamente. E uma última coisa que eu acho que é legal de falar também é que como a gente tem muita informação hoje em dia salva, né? Então tem bancos de dados gigantescos hoje em dia. Tanto da parte de saúde, como da parte assim de, por exemplo, de biópsia, de parte genética. Então a IA, o que ela está fazendo? Ela está encontrando coisas que a gente nunca encontraria assim se fosse, né? Ao acaso, tipo, vou estudar tal gene. Não, ele então já pega todos os genes e já faz vê padrão, tipo, olha, o paciente com artrite reumatoide tem mais esse gene aqui, é um gene que regula tal coisa, então vamos fazer um remédio para isso, sabe? Isso com certeza já está acontecendo, sabe? É uma coisa que acho que vai agregar muito, assim, pro tratamento, né, e tudo mais, né? Muito bom. Dessas pesquisas você falou que tira as células, treina elas, tal. Isso seria pensando no futuro, num tratamento que viraria algo medicamentoso, que viraria algum tratamento endovenoso, para onde que estaria indo por enquanto? Ele faz assim, por exemplo, no Brasil ainda não tem isso para tratar a doença autoimune, mas o que as empresas farmacêuticas estão fazendo? Elas estão patenteando a técnica, né? Então, assim, você patenteia essa parte de qual antígeno que você vai inserir no linfócito T para ele combater depois e reconhecer. É como se fosse um medicamento, sabe? E aí você faz na veia também. Se a gente tira, né, os linfócitos, faz uma filtragem do sangue, né, grosseiramente, né, não é a minha área, assim, mas Sim. que eu sei, assim.
e depois você cultura eles no laboratório, faz essa modificação e depois reinsere no sangue também do paciente. É como se fosse uma transfusão de sangue, sabe? Tá. E é como se fosse, por exemplo, transplante de medula óssea é parecido com isso, só que é muito mais agressivo. Porque você faz assim, você mata tudo. Aí a pessoa fica super vulnerável à infecção, tem 10% de mortalidade, é muito alta. E esse tratamento novo, ele não mata tudo, ele só mata os linfócitos B. Então ele deixa a pessoa, né, relativamente bem e é incrível, assim, né? Entendi. Bom, e em relação à artrite reumatoide desses pacientes que a gente estava falando, existem algumas outras patologias reumáticas que costumam estar mais associadas, que ou já apareceu junto, ou depois de um tempo costuma se aparecer? Existe. Então, por exemplo, assim, osteoporose é muito mais frequente que quem tem artrite reumatoide. E a gente sabe isso porque a inflamação crônica nos ossos ativa os osteoclastos, né? Assim, então várias doenças podem causar isso. Então a gente vê em outras doenças autoimunes. Então, paciente que tem artrite reumatoide, e a gente tem que sempre procurar a osteoporose. E mais ainda, se ele precisou usar muito corticoide, que é às vezes o tratamento que a gente usa para apagar um incêndio rápido, ele também é um fator de risco para osteoporose. Você está falando de osteoporose, só puxar um gancho. Qual a idade mais comum para se diagnosticar artrite reumatoide? Boa. Geralmente é mais comum em mulheres do que em homens, tá? Eu não lembro exatamente, acho que 2 ou 3 mulheres para um homem. E a idade também é entre os 20 e 60 anos. Então, geralmente é uma mulher nessa faixa etária, assim, sabe? Mas aí, se a gente pensar na osteoporose, eu estou pensando mais em quem A está acima dos osteoporose 50. é mais acima dos 65, a gente faz o 65 rastreio, mesmo. né? Então, você vê assim que aí você tem que pensar num paciente mais jovem, geralmente, né? E outra coisa que tem muito de um paciente com artrite reumatoide é a artrose. Então, o paciente ele desgasta mais rápido a articulação. E às vezes é isso que faz o reumato pensar, poxa, esse desgaste está muito rápido. Eu atendi uma paciente assim, 36 anos, já com bastante desgaste no joelho. Não é normal, né? Assim, uma coisa que eu espero que eu comece a ter sintomática aos 50, né? Então, eu tô com 36 também. Então, assim, graças a Deus, meu joelho funciona bem. Aí eu falei para ela, então vamos investigar para ver o que está acontecendo, porque talvez tenha algo por detrás. E aí, claro, a artrose, o mais comum, como ela pega nas mãos, ela entorta os dedinhos, então deforma, né? Fica desgastado. Eu ia falar, quando você está falando artrose, você está falando de um nível É, bem avançado de nível artrose, mais vamos avançado. dizer, né? Então, por exemplo, ela dá muita artrose no punho. Então, assim, não é normal ter artrose no punho. Se tem artrose no punho, tem alguma doença. Diferente das mãos, por exemplo, que com a idade, com a velhice, a pessoa pode ficar com ela mais grossinhas e tal. E fica com aquela mão que, né, parece gordinha em cima da hora de osso, né, que tá aumentado. Mão de karateca, que daí é bem... É, Mão de karateca, ficar dando porrada o tempo todo. deve ser tipo isso. Então, por exemplo, o joelho também é um local comum de dar desgaste, mas não muito precoce. E quadril também, assim, é um local que é comum de ter artrose, mas às vezes pode ser artrite reumatoide. Eu tive uma paciente no consultório que foi uma artrite reumatoide totalmente atípica. Uma paciente jovem que começou com dor no quadril e no joelho. E era pouca articulação acometida, né? Uma oligoartrite, a gente chama. Fez o exame de sangue, tava lá, o anticorpo e o marcador inflamatório alto. Tá super bem agora. Sabe? Mas assim, acho que a dica seria essa, uma artrose precoce, osteoporose. Quanto a artrose estaria associado com a osteoporose junto? Ou geralmente são separadas? Aí já é uma outra pergunta polêmica, viu? Que isso daí tem uma, como é que se diz assim, um debate, assim, né? Parece que tem uma relação, sabia? Importante, assim, porque a gente vê cada vez mais que a artrose, ela não é uma doença só da articulação, ela tem esse papel do osso. Então teve trabalhos que mostraram que quem tratou a osteoporose teve menos artrose depois, uma coisa assim que a gente não esperava, tipo um achado assim. Mas tem uma relação, sabe? Mas assim, a princípio, o que a gente fala? O paciente que tem osteoporose, aquilo lá não dói, entendeu? O osso tá fraco, mas ele só dói quando ele quebra. Então a gente fala, essa dor não é da osteoporose. A gente vai tratar também, é outra coisa. Mas a dor provavelmente é da artrose, né, do desgaste, ou da dor central, né, ou não só o desgaste, mas a inflamação também pode dar dor também. Eu tô aqui pensando, um paciente com artrite reumatoide, que tem uma artrose mais avançada no joelho ou no quadril, a ponto de talvez ter que pensar numa artroplastia. E se ele tiver osteoporose, complicou tudo. Exatamente, é como é que vai operar, né? Vai botar a prótese aonde? Então, aí você esfarela, né? É difícil. Aí, pior que isso, aí os tendões também do paciente com artrite reumatoide, eles são mais sensíveis também, eles são mais fracos. Então, é muito comum ter tendinite na artrite reumatoide. Às vezes, o primeiro sinal que o paciente tem é tendinossinovite, que é a inflamação dos tendões, assim, que acha que... Geralmente a gente tem isso de digitar demais, né? De esforço e tal.
E o paciente com artrite reumatoide, ele pode ter uma tendinossinoviite autoimune. Então, acho que, lembrando aqui de cabeça, foi uma pergunta maravilhosa que eu nunca tinha parado para pensar. As coisas reumáticas vêm junto, né, com a artrite reumatoide. Acho que são essas três principais: tendinite, osteoporose e artrose. Mas geralmente tem um tempo para isso. Você atendeu um paciente com artrite reumatoide agora, tal, aí, tipo, sei lá, depois de 3 anos ele começa... Tem um tempo? Tem. Aí a tendinite vem no início, é uma das primeiras coisas. A osteoporose já é mais tardia, depois, sei lá, de uns 5, 10 anos de tratamento, que a gente começa, né, a se preocupar mais. Mas a artrose também, acho que é uma coisa mais tardia, viu? Acho que coisa de mais anos, assim. Embora alguns casos são muito agressivos, o paciente ele evolui muito rápido, então ele pode ter uma artrose, assim, em questão de 1 ano, 2, já está com a articulação bem desgastada. Um ano é pouco. A gente falando de desgastar uma articulação. Desgastar mesmo, ano assim. é pouco. É rápido mesmo. E... Enfim. Mas tem alguma coisa que eu não te perguntei, Léo, que você acha importante falar sobre a artrite reumatoide, que envolve esse ecossistema da artrite reumatoide? Eu acho que a gente fez uma revisão bem legal, né? A gente falou de fator de risco, falou da idade, o quadro paciente, né, mais característico. Eu acho que o desafio, né, para o médico, para os profissionais de saúde, é essa questão também do diagnóstico diferencial, né? Uhum. Então pega assim, o paciente está com dor, pode ser muita coisa, né? Então, assim, poxa, uma tendinite. Imagina uma tendinite, começou com uma tendinite e depois virou uma artrite reumatoide. Claro que a maioria das tendinites não vai acontecer. 99,9% não vão, né, ser para esse lado autoimune, mas eventualmente pode ser. Então, acho que o grande desafio é esse. Aí chega o paciente com dor, né, para mim, para o fisioterapeuta, aí que a gente vai tentar entender o que está causando essa dor. E aí, assim, além da artrite reumatoide, tem outras doenças autoimunes que podem dar inflamação na articulação. Então, acho que o lúpus é uma das mais frequentes. Mas aí a gente lembra também a questão infecciosa, então chikungunya. Pode dar dengue, pode dar zika, pode dar essas outras viroses que eu comentei. E às vezes até questões, por exemplo, metabólicas, sabe? Então, hipotireoidismo dá muita dor nas articulações, né? E o hipertireoidismo também. Então, assim, só que o hipo é muito mais comum que o hiper. Então, vai muito assim, que nem você falou no início, da gente olhar o paciente como um todo. Então, ver como é que ele está na parte da pele, né, da parte hormonal, da parte psicológica, né? Então, assim, acho que o que mais dificulta é essa questão de diagnóstico diferencial. E eu mesmo, assim, eu fico, às vezes, um pouco inseguro, porque o reumato, nem você falou, o reumato ele gosta de desafios, né? Então, assim, eu brinco que eu fiz reumato porque o complexo eu queria ser que nem o House, né? Só que não um babaca que nem ele era, mas pelo menos a parte inteligente. Então, assim, uma vez a cada 5 anos eu faço um diagnóstico que nem ele, assim, mas demora, sabe? A maioria dos casos não vai ser uma coisa mais simples e tal. E o reumato ele tem que ser um pouco paranoico, assim, sabe? Porque se a gente não pensar na doença rara, a gente não vai encontrar ela. Então a gente tem que pensar e ir atrás. Então, assim, às vezes tem doenças, por exemplo, sarcoidose. Eu tive vários casos de sarcoidose, que é uma doença mais rara, ela parece artrite reumatoide, mas ela tem os outros achados que ela vai dar inflamação no pulmão e tal. Então a gente tem que ficar de olho, assim. E ter ajuda de outros colegas, porque, por exemplo, avaliar a parte intestinal eu não consigo avaliar, é melhor o gastro ver junto. E vai juntando, né, o quebra-cabeça e faz o diagnóstico. Acho que o que tinha faltado para a gente comentar talvez fosse isso. Mas falamos até do tratamento bastante, né? Acho que foi ótimo. E eu acho que se torna um desafio quando você começa ainda a ter que ter outros profissionais para avaliar. Porque além de você fazer toda a sua avaliação, que já é criteriosa, já tem exames, ainda precisa do gasto, ainda precisa de mais alguém. E aí o paciente também fica naquela ansiedade, né? Tipo, já fui aqui, já fui lá, já fui aqui. E aí, doutor? E eu brinco assim, ó, eu não sei quem que inventou a profissão do reumato, mas inventou ela pela metade, entendeu? Porque assim, eu não consigo fazer tudo pelo paciente. Eu devia ter do lado do meu consultório um fisioterapeuta, porque assim, ó, eu diagnostico um monte de coisa, mas assim, quem vai resolver é o fisioterapeuta. Ele que vai conseguir ensinar o paciente, né, a fazer o movimento, a fortalecer e tudo mais. Então, assim, a gente precisa muito de outros profissionais, sabe? Então, assim, impressionante. Então, aí, claro, o fisioterapeuta, profissional de educação física, para tratamento, então, é fundamental. Às vezes o paciente não consegue acesso, sabe? Então, assim, por questão financeira, mas às vezes ele só tem dinheiro para o médico. Aí o médico prescreve um remédio, ele tem que comer, ele não vai ter dinheiro para o remédio. Então, aquele é o desafio do recém-formado. A gente, né, além de conseguir quebrar a barreira da comunicação, ainda tem as barreiras sociais também que a gente se encontra, assim, sabe? Aí você fica assim, meu Deus, né? Mas geralmente dá certo, viu? Assim, o paciente, né, fica bom,
Mas às vezes é complicado que tem tudo isso. No tratamento da dor crônica, hoje, a gente tem... Bom, quando a gente tem esses pacientes, a gente tem as bandeiras amarelas, né? Que são as alterações psicológicas que costumam ser algo que dificultam muitas vezes o tratamento. E a gente tem hoje bastante evidência também falando, porque a gente tem bastante da parte psicológica o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e a gente tem na parte da fisioterapia a terapia cognitivo-funcional, que é você fazer o paciente perder o medo através do movimento. Então, eu tô com uma dor no joelho, eu não posso mais, sei lá, subir e descer a escada desse jeito, começa a mancar, começa a criar um movimento mal adaptativo. E daqui a pouco ele se acostumou e aquilo virou normal para ele. Então, a gente ir lá e realmente mostrar para ele que aquele movimento, às vezes, que ele está fazendo não tá legal, mostrar para ele qual é o movimento normal, e às vezes ele tem o medo, ele tem a cinesiofobia por algum motivo, que ele já teve no passado, alguma coisa que o cérebro dele entendeu que aquilo é perigoso para ele, e a gente conseguir expor ele sem ele ter dor, para ele experienciar de uma forma diferente, falar assim, então não preciso mais ter medo disso. Só que ele só vai entender que ele não precisa ter medo disso depois que ele fizer aquele movimento sem dor. Aí ele, tá. Então a gente mudar comportamento através do movimento. Então hoje é muito legal esse movimento. Mudar comportamento é difícil, né? Imagina, né, a paciência tem que ter, né? O trabalho, né? Total. É complicado. Mas realmente o resultado depois é fantástico, né? Exatamente. E eu percebo assim, eu não sei se a gente fala muito, o paciente tem que fazer atividade física, tem que fazer. Se a gente não faz, né? O corpo, ele começa a dar sinais de que, né? Começa a sentir dor, né? Um pontinho, tipo, uma dorzinha que eu tinha, né? Começa a aparecer, assim, então... É fundamental essa coisa de perder o medo do movimento e fazer, né? Porque se para... Eu vejo assim, se eu pulo academia, alguma coisa assim, eu começo a sentir dor. Impressionante, assim. Eu não tenho doença nenhuma. Assim, a gente, né, como profissional de saúde, é meio hipocondríaco, procura coisa. Não tem, mas se não fizer, a gente sente dor. Eu não procuro, não. Eu não procuro. É melhor. Tá, fala pra gente, o que você faz de exercício, então? Vamos lá. Hoje em dia, infelizmente, só musculação, mas eu gosto de muita coisa, sabe? Quantas vezes na semana? 3 vezes é sagrado. Vai 3 vezes mesmo? Vou 3 vezes porque eu vou com o personal, porque é o que me força. Antes eu ia com a minha esposa, agora ela tá grávida, não consegue ir junto. Entendi. Mas eu gostava de fazer, eu gosto de fazer coisas aeróbicas também, sabe? Aí, com a rotina de trabalho, a gente acaba, às vezes, né, priorizando, né, outras coisas. Mas eu pretendo, assim, não muito distantemente, acrescentar um diazinho de aeróbico aí. Sim, a gente tem que ser o exemplo, né? Exatamente. Não tem como falar para o paciente fazer se a gente não fizer também. Exatamente. Muito bom. Léo, obrigado por ter aceito o convite para estar aqui no podcast falando pessoal. Obrigado. Foi muito bom. Como você falou, a gente conseguiu puxar muita coisa aqui da artrite reumatoide. É algo que eu tenho certeza que muitas pessoas têm muitas dúvidas, porque é um tema que é muito comum, mas muitas vezes não é tão bem explicado. Então, você explicou aqui com muita maestria pra gente. Obrigado por tudo que você falou. Eu queria que você deixasse as tuas redes sociais, como que o pessoal pode te encontrar. Eu não sou muito ativo nas redes sociais, até gostaria de ser mais, mas se quem quiser me encontrar, tem o Instagram, @Dr. Leo HOFF, e é basicamente esse, a rede social. Show. Obrigado, viu? Obrigado, mais uma vez. Gente, finalizando aqui então esse episódio maravilhoso, você que está aqui assistindo a gente no YouTube, já clica aí, curtir esse episódio, compartilha com todo mundo que você entende que é importante assistir sobre isso, seja outro fisioterapeuta profissional da saúde ou paciente que precisa ouvir sobre isso daqui também. Se estiver ouvindo a gente no Spotify, já classifica aí também a gente com 5 estrelas, já manda aí um oi pra gente saber que você estava aqui curtindo com a gente. E vou aproveitar e deixar aqui na descrição aqui do podcast também o link do livro, se você quiser adquirir a sua unidade também, a sua cópia do livro Você Não É Só Dor, para você ou para você dar para o seu paciente. Tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Obrigado por estar aqui com a gente. E tem também o nosso Instagram, lá do Raciocina Comigo Podcast. Segue lá a gente também, tá bom? Te vejo no próximo episódio.